A mente humana tem uma maneira peculiar de lembrar os momentos antes de tudo mudar. Aqueles detalhes aparentemente insignificantes que, em retrospecto, foram os primeiros sussurros de algo errado. É assim que me lembro de 5 de junho de 2006. A noite que sangraria em uma data que nunca esquecerei. 060606. O ar de verão estava denso naquela noite, carregando consigo o peso de uma tempestade que se aproximava e que nunca veio. Minha namorada, Natasha, e eu estávamos deitados na cama, o brilho suave de sua luminária de cabeceira lançando longas sombras nas paredes de seu apartamento. O zumbido suave da cidade, além de sua janela, começou a desaparecer, dando lugar àquela quietude peculiar que só existe nas horas após a meia-noite. Eu estava entrando e saindo da consciência quando o colchão se moveu. Através das pálpebras pesadas, observei Natasha se levantar da cama com um movimento anormalmente fluido. Havia algo estranho em seus movimentos, mecânicos, mas graciosos, como uma marionete guiada por fios invisíveis. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nem mesmo um olhar em minha direção. Apenas o som suave de seus pés descalços contra o carpete e o clique silencioso da porta da frente. O silêncio que se seguiu à sua partida pareceu pulsar com uma energia que eu não conseguia explicar. Minutos se estenderam para eternidades enquanto eu andava pelo apartamento, minha mente correndo por possibilidades. Natasha não era do tipo que perambulava à meia-noite. Sua educação ortodoxa russa, cortesia de seu pai padre, havia incutido nela uma certa previsibilidade, uma rotina que tornava esse comportamento ainda mais perturbador. 30 minutos se passaram, depois 45. O relógio digital no micro-ondas piscava seus números vermelhos ironicamente, cada minuto aprofundando o buraco em meu estômago. Nenhum celular para ligar, nenhuma maneira de alcançá-la, apenas o medo crescente de que algo estava terrivelmente errado. As paredes do apartamento pareciam se fechar, e as sombras nos cantos ficavam mais profundas, como se estivessem observando, esperando. Quando ela finalmente voltou, a pessoa que entrou pela porta era familiar e estranha. Seus olhos tinham um olhar distante, como se ela estivesse olhando para algo muito além do mundo físico. "Posso fumar um cigarro?" ela perguntou, sua voz carregando um timbre estranho que eu nunca tinha ouvido antes. Ela não fumava. Nunca tinha fumado em todo o tempo em que a conheci. Mas aqui estava ela, perguntando com a casualidade de uma fumante de longa data. Lá fora, sob o brilho amarelo doentio do poste de luz, eu a observei atentamente. Seus movimentos ainda estavam estranhos, ainda carregando aquela qualidade etérea que fez minha pele arrepiar. Quando perguntei para onde ela tinha ido, sua resposta me deu um arrepio na espinha. Eu apenas andei ao redor do quarteirão e olhei para o céu. As palavras em si eram inocentes o suficiente, mas a maneira como ela as disse, distante, onírica, como se estivesse contando a memória de outra pessoa, fez meu sangue gelar. Enquanto ela falava, um carro passou, seus faróis projetando nossas sombras contra a parede do prédio. Por uma fração de segundo, eu poderia jurar que sua sombra se movia independentemente de seu corpo. Uma fração de segundo tarde demais, como um eco na luz e na escuridão. Pisquei e tudo estava normal novamente, mas a imagem se gravou em minha memória. O ar da noite parecia carregado com algo que eu não conseguia nomear.
Minha leitura recente do Necronomicon flutuou em minha mente, misturando-se com a percepção de que estávamos cruzando o limiar para 6 de junho de 2006, uma data que tinha peso tanto na superstição quanto na numerologia. A coincidência parecia perfeita demais, orquestrada demais, como se algo tivesse sido posto em movimento muito antes desta noite. Parado ali no brilho artificial do poste de luz, observando Natasha dar longas e praticadas tragadas em um cigarro que ela não deveria saber fumar, eu não conseguia me livrar da sensação de que isso era apenas o começo. Algo havia mudado no tecido da realidade, sutil, mas profundo, como a primeira rachadura fina em uma represa antes da enchente. Eu mal sabia que o verdadeiro horror de 060606 ainda estava esperando por nós, enrolado como uma serpente na escuridão de seu quarto, paciente e faminto pelo momento perfeito para atacar. O resto do dia passou com uma normalidade artificial que parecia a calmaria antes de uma tempestade. Cada momento mundano parecia carregado de energia potencial, como o ar antes de um raio cair. Natasha havia retornado ao seu estado normal, ou pelo menos parecia, mas havia momentos, breves lampejos, quando ela pensava que eu não estava olhando, em que aquela mesma distância sobrenatural cruzava seu rosto, como se ela estivesse ouvindo vozes que eu não conseguia ouvir. Quando a noite caiu, as luzes da cidade começaram sua dança noturna, lançando um brilho laranja através das janelas que pareciam pulsar com um ritmo não natural. Passamos pelos movimentos de nossa rotina de hora de dormir, mas tudo parecia um pouco desequilibrado, como uma pintura pendurada apenas alguns graus torta. O quarto, com seus móveis e fotos familiares, parecia diferente de alguma forma, mais frio, mais hostil. A luz do teto lançava sombras duras pelo quarto enquanto nos acomodávamos na cama. Eu não conseguia parar de pensar nas andanças de Natasha à meia-noite, na maneira como sua sombra parecia se mover errada lá fora. A luz acima de nós zumbia com uma intensidade que eu nunca tinha notado antes. Um gemido agudo que parecia perfurar meu crânio. Então veio o silêncio. Não o desaparecimento gradual do silêncio normal, mas uma ausência absoluta de som que pressionava meus tímpanos como uma força física. Naquele momento de perfeita quietude, juro que pude ouvir o próprio ar prendendo a respiração. O estrondo veio sem aviso. A luminária não caiu simplesmente. Ela explodiu para baixo em uma chuva de vidro e metal, chovendo destruição sobre nossos corpos e a cama. O tempo pareceu desacelerar, enquanto os cacos captavam a luz, criando uma breve e bela constelação de morte refletida antes que a realidade voltasse com o som de vidro estilhaçando. Nós pulamos da cama, os corações batendo em perfeita sincronização. Nossa pele salpicada de pequenos cortes que ardiam como vespas furiosas. O carpete sob nossos pés estalava a cada passo enquanto examinávamos os danos. O acessório não tinha apenas caído. Ele tinha sido arrancado de sua montagem, os fios torcidos e rasgados, como se algo o tivesse arrancado com uma força tremenda. Mas não houve nenhum som de cima, nenhum impacto ou perturbação que pudesse explicar a descida violenta. Apenas aquele silêncio perfeito, depois destruição. As leis da física pareciam ter tirado férias, deixando-nos sozinhos com algo que não obedecia às regras da nossa realidade. Precisamos sair daqui, Natasha sussurrou, sua voz tremendo com uma emoção que eu não conseguia identificar. Era medo ou reconhecimento? O olhar em seus olhos me lembrou de seu comportamento estranho na noite anterior. Aquela mesma conexão com algo além da nossa compreensão. Juntos,
Arrastamos cuidadosamente o colchão para a sala de estar, nossos movimentos lentos e deliberados, como se estivéssemos tentando não atrair a atenção de algo que não podíamos ver. A cada poucos segundos, eu me pegava olhando para a porta do quarto, esperando ver. O quê? Eu não sabia dizer, mas a escuridão além parecia nos observar com interesse malévolo. A sala de estar parecia mais segura, mas apenas marginalmente. Posicionamos o colchão o mais longe possível da porta do quarto, criando uma barreira frágil de móveis entre nós e qualquer presença que parecesse ter se estabelecido ali. A porta se fechou com um clique suave que ecoou com uma finalidade perturbadora. Ficamos deitados lá no escuro, nenhum de nós falando, ambos nos esforçando para ouvir qualquer som do outro lado daquela fina porta de madeira. O relógio digital, no decodificador, lançou seu brilho verde através do quarto. 23h54. Ainda 060606. Ainda presos neste pesadelo de um encontro. O silêncio se estendeu, quebrado apenas por nossa respiração cuidadosamente controlada e o som distante do tráfego. Então, exatamente à meia-noite, tudo mudou. Começou com um sussurro. Não, nem isso. Uma sugestão de som, como a lembrança de algo caindo. Depois outro e outro. Os sons se acumularam, crescendo em intensidade e violência até que não havia dúvidas sobre o que estávamos ouvindo. Objetos sendo arremessados com tremenda força, móveis sendo virados, vidros se quebrando contra as paredes. A cacofonia estava contida inteiramente dentro do quarto, cada estrondo e pancada cristalina através da porta, mas de alguma forma abafada do resto do mundo. Este não era o barulho usual dos vizinhos de cima ou do prédio se acomodando. Isso estava acontecendo a poucos metros de nós, com uma intensidade que deveria ter feito todo o prédio correr. Mas a noite permaneceu imperturbável do lado de fora do nosso apartamento. 5 segundos, 6 segundos, uma eternidade comprimida. Em momentos, enquanto estávamos ali, paralisados pelo terror, ouvindo o que parecia um tornado rasgando o quarto. Os sons tinham uma qualidade deliberada, como se o que quer que os estivesse causando quisesse que ouvíssemos, quisesse que soubéssemos, que estava lá. Que porra é essa? Natasha sussurrou, suas palavras quase inaudíveis em meio ao caos. Que porra é essa? Ecoei, nossa descrença compartilhada, criando uma pequena bolha de sanidade na loucura. Então, tão repentinamente quanto começou, o barulho parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, cheio de possibilidades e terror. Ficamos ali pelo que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Nenhum de nós disposto a se mover, a quebrar o feitiço de quietude que havia descido. Finalmente, encontrei coragem, ou talvez a tolice, para investigar. Cada passo em direção à porta do quarto parecia andar em melaço, meu corpo lutando contra a própria ideia de abri-la. A maçaneta estava gelada sob minha palma, causando arrepios no meu braço enquanto eu a girava com uma lentidão agonizante. A porta se abriu para revelar nada. O quarto estava exatamente como o deixamos. Cacos de vidro ainda espalhados pelo carpete, a luminária quebrada onde havia caído. Nenhum móvel estava fora do lugar. Nenhum sinal da perturbação violenta que nós dois ouvimos tão claramente. Mas algo havia mudado. O ar na sala parecia diferente, carregado com uma energia que fez minha pele arrepiar. E ali, no canto do meu olho, vislumbrei um movimento. Ou talvez fosse apenas uma sombra, ou minha mente tentando dar sentido ao insensato. 7 anos se passaram desde aquela noite, mas o terror continua fresco, uma ferida que se recusa a cicatrizar.
Contei essa história muitas vezes, sempre enfatizando sua verdade, sua realidade, porque a alternativa, que eu imaginei tudo, é de alguma forma mais assustadora do que o que realmente aconteceu. Às vezes, tarde da noite, ainda ouço estrondos, e estrondos fantasmagóricos, ecos daquela violência inexplicável. E às vezes, quando vejo meu próprio reflexo em uma janela escura, vejo o mesmo olhar distante que Natasha tinha em seus olhos naquela noite. Como se algo além da nossa realidade ainda estivesse observando, ainda esperando por outro momento, perfeito para rasgar o fino véu que separa nosso mundo de tudo o que está além. A data 060606 se tornou mais do que apenas um número para mim. É um lembrete de que há coisas neste mundo, ou talvez fora dele, que não podemos explicar. Forças que operam além da nossa compreensão da física e da realidade. E às vezes, nas horas mais escuras da noite, elas nos lembram o quão frágil nossa percepção da realidade realmente é. Dizem que o tempo cura todas as feridas, mas algumas experiências deixam cicatrizes que nunca desaparecem. Esta é uma delas. Na noite em que ouvimos a própria escuridão ganhar vida e o mundo como eu o conhecia mudou para sempre. Depois de cerca de 20 minutos deitados em silêncio, nós dois ouvimos objetos no quarto sendo jogados de um lado para o outro, como se alguém estivesse destruindo o quarto. Isso continua por cerca de 5 a 6 segundos, o que pareceu uma eternidade absoluta ouvir um estranho quebrando coisas em sua casa e, em seguida, começar a sussurrar: "Que porra é essa?" Um para o outro em pânico, nós dois estamos congelados, de medo. Deixe-me tirar um momento para enfatizar algo. Havia vizinhos de cima que ocasionalmente faziam barulho, às vezes até muito barulho. Não era alguém do apartamento de cima. A proximidade desse som, o volume, a clareza, esse som vinha de dentro daquele quarto, do outro lado de uma porta que estávamos bem ao lado. Finalmente criei coragem depois de uns 5 minutos para entrar e verificar, esperando ver um bando de ratos ou alguém nos roubando. Nada. Não tem ninguém. Lá dentro nada foi tocado. Os cacos de vidro permanecem. A noite estava estranhamente parada. O mundo além da banheira de hidromassagem, coberto de neve, parecia mantido em um silêncio eterno. Os flocos caíam preguiçosamente do céu negro, sua descida quase hipnótica, aglomerando-se em aglomerados espessos que borravam os limites do mundo. O silêncio não era apenas uma ausência de som aqui, era um peso físico, pressionando cada centímetro da terra, abafando tudo em seu caminho. Até as estrelas pareciam escondidas, como se estivessem com muito medo de brilhar. Meu amigo, esparramado no calor da água, deixou o frio do ar picar sua pele. Sua respiração vaporizou em nuvens, desaparecendo quase assim que saiu de seus lábios. O zumbido suave da unidade de aquecimento central de dentro da casa era um murmúrio, distante, perdido na vastidão da natureza selvagem que o cercava. O único outro som era o borbulhar dos jatos da banheira de hidromassagem, cada pulsação um lembrete do conforto que ele esperava desse retiro inesperado. A casa do tio, enorme e imponente, isolada contra a extensão congelada, era apenas uma silhueta contra a noite. Apesar de todas as suas comodidades modernas, a casa nunca parecia muito à vontade. As paredes pareciam ranger sob o peso de sua solidão, a terra muito vasta, muito vazia, estendendo-se por quilômetros em todas as direções. Aqui, no meio do nada, a casa parecia menos um lar e mais uma fortaleza, algo construído para proteger contra o isolamento, para manter algo dentro, ou talvez algo fora,
Ele deveria estar relaxando para esquecer a bagunça de sua vida na Inglaterra. Seu divórcio recente, a solidão sem fim em que ele estava se afogando desde que sua ex-esposa o deixou. Mas esta noite, aquela paz, aquela sensação de calma, estava prestes a se despedaçar. Seus olhos, pesados com o calor e a cerveja, mudaram do brilho suave das luzes da banheira de hidromassagem para a escuridão além. Foi um olhar momentâneo, uma mudança de foco, mas quando ele olhou de volta, algo havia mudado. No início, era quase imperceptível. Uma forma escura, talvez um truque de luz, chamou sua atenção. Uma silhueta tênue contra a brancura da neve. Ela se movia, ou pelo menos, ele pensou que sim. Seu coração pulou uma batida. Ele olhou fixamente, tentando processar o movimento, tentando se convencer de que não era nada. Apenas o vento movendo as árvores, ou talvez um cervo tropeçando pela floresta. Mas não, isso era muito distinto, muito deliberado. A figura, ou o que quer que fosse, estava muito parada, muito artificial. A neve ao redor estava imperturbável. Nenhum barulho de passos, nenhum farfalhar de galhos. Apenas o silêncio opressivo que sufocava todo o resto. Ele apertou os olhos, tentando distinguir mais detalhes, mas tudo o que conseguiu discernir foi uma forma vaga, em forma humana, um contorno fino, a não mais do que algumas centenas de metros de distância. Movia-se lentamente, quase imperceptivelmente, deslizando pela neve como algo não muito vivo. Seu intestino se contorceu, o instinto lhe gritava para se mover, para sair da água, mas ele ficou parado. Ele disse a si mesmo que era apenas sua imaginação, o isolamento pregando peças nele. Mas não era, a figura era real. Alô? Ele gritou, sua voz falhando no silêncio pesado. A figura parou. Um arrepio percorreu sua espinha. A coisa, o que quer que fosse, o ouvira. Não se virou, não respondeu, mas ele podia senti-la. O silêncio se aprofundou e seu sangue gelou enquanto ela estava ali, imóvel, logo além da borda do quintal. Pelo que pareceu uma eternidade, o mundo permaneceu congelado, um impasse entre o homem e o que quer que fosse aquela coisa. Ele não conseguia ver seu rosto, não conseguia ouvir sua respiração, mas conseguia sentir sua presença, um peso no ar, uma pressão sufocante. Então, quase como se em resposta ao seu chamado, a figura se moveu novamente. Desta vez, não. Se deslocou. Andou. Um ritmo lento e constante, um passo após o outro, sua forma se tornando mais clara a cada centímetro que cobria. Era alto, anormalmente alto, seus membros longos e finos. Seu corpo parecia piscar na luz baixa, como se não estivesse totalmente formado, como se estivesse mudando constantemente, como a estática de uma TV antiga. A mente do meu amigo correu. Seus dedos, agora trêmulos, alcançaram as luzes da banheira de hidromassagem. Ele tinha que ver, tinha que saber o que era. Ele apertou o interruptor e o brilho subaquático encheu o ar com uma luminescência assustadora. Naquele momento, a figura parou mais uma vez. O ar pareceu engrossar e então, sem aviso, ela se moveu em sua direção. O ritmo acelerou, mais rápido agora, e a certeza de sua intenção enviou uma onda de medo direto ao seu âmago. Em pânico, ele pegou uma garrafa de cerveja vazia, jogando-a na direção da forma com toda a força que conseguiu reunir. A garrafa se espatifou contra a neve, um gesto inútil, mas não fez nada para impedir o avanço da figura. Ela continuou, seus longos membros se movendo com velocidade anormal, diminuindo a distância entre eles. Meu amigo reagiu instintivamente. Seus pés descalços atingiram o convés frio enquanto ele lutava para escapar, lançando-se para fora da banheira de hidromassagem e para a madeira congelada. Ele correu para a casa,
a porta de correr logo à frente, mas ele podia ouvir os baques pesados e ecoantes de algo seguindo. Algo se movendo atrás dele. Ele alcançou a porta e a fechou com tanta força que o vidro chacoalhou em sua moldura. Ele deslizou para o chão, a respiração irregular, o coração batendo forte. Por um momento, ele pensou que poderia estar seguro, mas ele sabia que o que quer que ele tivesse visto ainda estava lá fora, esperando. Ele olhou para cima e seu sangue gelou. Lá, logo além da porta, a coisa estava parada. Sua sombra se estendia pela neve, escura e sobrenatural. Ela estava olhando para ele. Ele podia sentir seu olhar, um peso em seu peito. Ele não sabia quanto tempo ficou sentado ali, congelado no lugar, mas quando ele finalmente encontrou forças para se mover novamente, ele o fez com um propósito. Ele fechou as persianas, bloqueando a vista, se escondendo de qualquer coisa que tivesse vindo da escuridão. Mas mesmo quando ele tentava se convencer de que tudo estava em sua cabeça, ele não conseguia escapar da sensação de algo observando, esperando. O sentimento era implacável, roendo as bordas de seus pensamentos, até que nem mesmo o calor da casa conseguiu protegê-lo. A noite se arrastou e ele passou horas no silêncio da cozinha, esperando pela luz da manhã, tentando desesperadamente bloquear a memória do que tinha visto. Mas no silêncio da noite, um pensamento permaneceu em sua mente. O que diabos era aquela coisa? As horas na cozinha se arrastaram como a passagem de uma eternidade, cada minuto se estendendo mais que o anterior. Meu amigo mal conseguia entender o pânico que havia tomado conta dele. Ele queria acreditar que estava tudo em sua cabeça. Apenas o resultado de algumas cervejas a mais, o isolamento pregando peças nele, a escuridão e a neve distorcendo sua percepção. Mas no fundo, algo lhe dizia que não era tão simples assim. Algo lhe dizia que o que ele tinha visto era real. A banheira de hidromassagem ainda estava aberta. Ele a havia deixado ligada na pressa, os jatos borbulhando no ar frio da noite. Mas mesmo quando ele ouviu o zumbido do quintal, o som parecia distante, desconectado de sua realidade. A cozinha, apesar do calor, parecia muito próxima. O frio de fora o pressionava, e cada pequeno rangido da casa parecia amplificado em sua mente. Ele tentou se convencer de que estava tudo bem. Eram apenas seus nervos, o estresse de estar sozinho, a estranheza da noite pregando peças nele. Ele até riu de si mesmo, uma risada nervosa e agitada, enquanto olhava para a porta de correr. Talvez ele tivesse apenas imaginado. Talvez não fosse nada mais do que o reflexo das árvores na neve, um jogo de sombras lançadas pela tempestade. Mas esse pensamento fez pouco para acalmar seu coração acelerado. Uma hora se passou, depois outra. Ele olhou para o teto, esperando o sono tomar conta dele. Mas ele nunca veio. Seus olhos se voltaram para a porta novamente. As persianas estavam fechadas, mas algo nelas, o silêncio pesado, a maneira como as sombras pareciam se esticar de forma não natural, mantinham seus nervos em frangalhos. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele não aguentou mais. O impulso de voltar para fora, de enfrentar o que quer que fosse, tornou-se avassalador. Teimosia. Esse era o problema dele. Sua necessidade de afirmar o controle, de provar que o medo não o dominaria. E então, ele se levantou, ainda trêmulo, do pânico anterior. Ele se aproximou da janela com cautela, um passo lento após o outro. A luz fraca da varanda iluminava o quintal, lançando sombras longas e assustadoras na neve. Sua respiração era superficial quando ele alcançou as persianas. Todos os instintos gritavam para ele voltar, deixar as coisas como estavam. Mas ele abriu as persianas de qualquer maneira.
O zumbido suave da corrente era o único som no quarto, quando ele as puxou para o lado. Seus olhos examinaram o quintal. Nada. A figura, a forma, o que quer que fosse, havia sumido. Ele exalou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Um momento de alívio tomou conta dele. Ele se afastou da porta, planejando retornar à banheira de hidromassagem para enterrar seu medo na água morna e na cerveja gelada. Ele pegou sua bebida no balcão e foi até a porta de correr, hesitando por apenas uma fração de segundo antes de sair. A neve havia se acumulado ainda mais, seu peso agora espesso e macio, cobrindo tudo com uma espessa camada de branco. Ele podia ouvir o leve ruído de seus próprios passos enquanto atravessava a varanda, o ar frio mordendo sua pele. Por um breve momento, tudo pareceu normal novamente. O som familiar da neve sob suas botas, o silêncio da noite, o calor da banheira esperando por ele. Mas então, quando ele chegou à banheira de hidromassagem e se sentou, algo chamou sua atenção. Um vislumbre de algo, não, alguém se movendo nas sombras, logo além da borda das árvores. Ele congelou. Seu pulso acelerou enquanto sua mente corria. Ele olhou ao redor, tentando localizar a fonte do movimento. Por um momento, não havia nada. Nenhuma forma, nenhuma sombra. Apenas o espesso e ininterrupto cobertor branco se estendendo pelo quintal. Ele olhou mais atentamente. Então ele viu, ali, logo além do banco de neve, estava a forma escura novamente. Mas desta vez, não estava se movendo como antes. Desta vez, estava parado, completamente imóvel, parado na beira da floresta, como se estivesse esperando. Algo dentro dele estalou. A água fria da banheira não conseguia mais manter o terror sob controle. Sua coragem anterior se esvaiu, substituída por um medo frio e sufocante que se agarrava ao seu peito. Ele se virou, rapidamente, bruscamente, e tentou ignorar a sensação em seu intestino, a certeza corrosiva de que algo estava errado, que o que quer que fosse ainda estava lá fora. Mas quando ele se virou, seus olhos caíram para a superfície coberta de neve da banheira de hidromassagem e seu estômago embrulhou. Na beira da água, sua garrafa de cerveja estava intocada, sua superfície marrom brilhando na luz fraca da varanda. A garrafa estava cheia. Ele olhou para ela. Ele tinha acabado de colocá-la do outro lado da banheira, não tinha? Ele podia jurar. A cerveja que ele tinha aberto, a que ele estava bebendo apenas alguns momentos antes. Mas agora estava ali, sem nenhuma gota marcada. Uma onda fria de pânico tomou conta dele. Sua mente correu. Não fazia sentido. Ele estendeu a mão, pegou a garrafa e olhou novamente. Não era a cerveja que ele estava bebendo. Não. Esta não. Tinha rótulo. Seu vidro era mais liso, mais brilhante, diferente. O peso dela em sua mão parecia errado. Ele desviou os olhos da garrafa e examinou o quintal mais uma vez. Os rastros, as pegadas, as que ele tinha visto antes, as que estavam espalhadas por todo o quintal, levando até a banheira de hidromassagem, elas se foram. Tudo se foi. Mas ele nunca as imaginou, não é? Seu coração pulou uma batida. Lentamente, quase involuntariamente, ele se virou de volta para a casa. A porta de correr surgiu na frente dele, uma barreira entre ele e o que quer que estivesse esperando do lado de fora. Ele tinha que entrar. Ele tinha que trancar a porta. Seus instintos gritavam para ele se mover, mas seus pés estavam congelados no local. E então, como se o próprio universo tivesse decidido pregar uma última peça cruel, ele ouviu algo atrás dele. Um som. Suave, como o farfalhar da neve sendo
mexida, o mais leve ruído de passos. Mas esses não eram passos quaisquer, eram pesados, lentos, propositais. Ele se virou e lá estava, aquela forma, mais escura que a neve, movendo-se nas sombras bem na beira do quintal. Estava mais perto agora, muito mais perto do que antes. Por um momento, o mundo ao redor dele pareceu estar se movendo em câmera lenta. Ele não conseguia respirar. Não conseguia pensar. A forma se moveu em sua direção novamente, assim como da primeira vez. Mas dessa vez, não havia como confundir. Estava vindo direto para ele. E quando seus olhos se encontraram com sua forma escura e vazia, um pensamento ecoou. Em sua mente, isso não foi um erro. Nunca foi um erro. Ele disparou. Suas pernas se moveram mais rápido do que seu cérebro conseguia compreender. Seus pés escorregando na neve enquanto ele se arrastava em direção à porta. Ele estendeu a mão para a maçaneta, mas seus dedos se atrapalharam, escorregadios de suor. E então, assim que sua mão tocou o metal frio, a luz da varanda piscou. Por um breve momento, o mundo inteiro mergulhou na escuridão. Ele não teve tempo para reagir. Não teve tempo para olhar por cima do ombro para ver se a forma o havia seguido para dentro. Não teve tempo para nada. Ele abriu a porta e a fechou com força atrás de si. Seu pulso acelerado, enquanto o som de seu próprio batimento cardíaco abafava todo o resto. A fechadura se encaixou no lugar, mas nem isso conseguiu tranquilizá-lo. Ele subiu as escadas correndo, rápido demais, quase tropeçando em seus próprios pés. Ele nem se preocupou em fechar as persianas dessa vez. A casa estava muito quieta, muito parada. O silêncio havia retornado com força total. Ele pegou o controle remoto mais próximo, aumentando o volume da TV para abafar o barulho em sua mente. Horas se passaram. A manhã chegou. A neve havia se acomodado, cobrindo o quintal com um manto branco imaculado. O mundo estava calmo novamente, sereno até. Mas quando meu amigo abriu a porta do quarto de hóspedes e olhou para a propriedade, seu coração pulou. Uma batida, os rastros ainda estavam lá, mas agora havia algo novo. A tampa da banheira de hidromassagem estava fechada e 2 garrafas de cerveja vazias estavam ao lado dela, enterradas sob alguns centímetros de neve fresca. Foi nesse momento que ele soube, não importa o que ele pensasse ter visto, não importa quantas vezes ele tentasse explicar, que algo estava observando. E ainda não tinha acabado com ele. A forma, as pegadas, a presença assustadora na neve. Tudo isso deixou mais perguntas do que respostas. O que era aquela coisa? O que ela queria e por que ela o escolheu? Alguns mistérios, como a própria natureza selvagem, permanecem sem solução, deixando apenas medo e dúvidas persistentes em seu rastro.